envolver. A sua avó tem um DNA da sua família, coisa de cantora, né? Você é cantora. Tem a ver com a sua avó? Você sente isso no teu sangue? Tu sangue tiene música? Mi sangre tiene muy música, muy arte. Né? Tem arte, não tem? É porque o que acontece? Minha avó é a única pessoa da família que canta. Por pai de mãe ou pai de pai? Por parte de mãe. De mãe. Ah, então é aquela que tá no livro. É. A mãe da Maria é a Alba Michele. Isso. E ela lançou um livro, né? Minha mãe lançou um livro bonitinho. É bem legal o livro dela. Eu fiquei muito feliz de ler, assim, porque é bem honesto. Ela escreve bem pra caramba, né? Muito. Ela escreve tudo. Até mensagem de WhatsApp ela escreve bem. Muito. Eu puxei de quem? Ela é foda. É sobre o que o livro? É sobre... Cara, é sobre pandemia, sobre vida, é sobre um pouquinho de tudo, assim. Ela vai trazendo muito reflexões, assim, da parte dela, de família, do mundo, das coisas que estavam acontecendo, assim. É uma reflexão bem sincera, bem individual. Interessante. E ela agora tá escrevendo o segundo, né? Já? É um babado. Ela não para, né? Hoje a Michelle é atriz e hoje ela estava gravando uma participação numa novela. Eu fiquei tão feliz por ela. Vem aí. Vem aí. Não, então, a Michelle é uma gata, né? Deixa eu perguntar, a gente puxar esse assunto aí, porque a Michelle é linda. Ela é linda mesmo. Ela é uma gatérrima. Uma loira linda. Como é que é ser filho de uma mulher tão linda, que ela é muito bonita mesmo, cabelão loiro, tá, tipo, numa favela, tipo, cidade alta. Tinha preconceito, não existe preconceito ao contrário, né, reverso. Mas ela me falou uma vez que as pessoas olhavam para ela e falavam assim, você não é da favela, porque ela era loira. Mas você sentia alguma coisa em relação a isso? Assim, ela não é sua mãe, ou essas coisas assim? Isso aconteceu no asfalto, né? Mas eu acho que por eu também não ter me entendido como preta quando eu era muito nova, assim, não era um discurso muito forte aqui no Brasil, né? Isso veio muito recentemente. Então, eu passei a minha infância inteira uma incógnita de, tipo, eu não era branca igual a minha mãe e a minha irmã, mas o que eu era, então? Porque eu também não era... Ah, tá. Não, eu tô tão incomodada que eu tô assim, que eu abaixei. E também não era da cor do meu pai, mas meu pai também ele nunca se entendeu como preto. Meu pai se entende como moreno. Então, isso sempre foi uma incógnita para mim. Teve uma época que não era bem visto você falar, eu sou preto. Exato. Né? Ainda não é tão bem visto, né? Mas hoje em dia, você pelo menos se entender e se aceitar já é um início, assim, já é uma afronta. E aí, eu lembro que as pessoas, elas insinuavam muito que ela deve ser a cara do pai, né? Nossa. Ou que eu era adotada. Era, assim, muito nítido as pessoas insinuarem isso para minha mãe. Minha mãe também não entendia. Minha mãe, ela vem me contar essas reflexões hoje em dia, de lembrar assim, caramba, as pessoas faziam isso. E isso virou um episódio muito forte quando eu tinha 17 anos. Ali foi quando eu tive um choque cultural e eu comecei a ter esse despertar para essas questões sociais quando eu fui morar na Tijuca, quando eu saí da favela. Porque na favela eu sempre fui lida como branca, sempre fui tratada como branca. Não tinha muito essa coisa de não ser filha do meu pai ou da minha mãe, porque todo mundo conhecia o Cacá e a Michelle, todo mundo conhecia meu pai e minha mãe, então não tinha muito isso. E aí, quando eu fui morar na Tijuca, a gente foi procurar um apartamento. Gente, a gente nem tinha ido morar lá, a gente só foi procurar um apartamento. E eu tava de trança, um macacão, eu estava bem arrumada e tal, mas a minha mãe, qualquer roupa que ela coloca, minha mãe é uma lady, uma madame, né, normal. A família real. Exato. E a mulher que estava lá, ela era só vizinha do segundo andar. O dono do apartamento a gente conheceu, e o dono do apartamento ele era super tranquilo, ele era super gente boa. Ele só queria alugar o apartamento. E aí ele falou assim, vou apresentar a vizinha do segundo andar para vocês. Meu celular. Ah, tá. Vou apresentar a vizinha do segundo andar para vocês, etc. Eu falei assim, tá bom. Quando veio a vizinha do segundo andar, ela veio querendo se meter na arrumação que a gente ia fazer na casa e tudo. E ela tinha uma coisa que tudo ela falava com a minha mãe muito Michele, não sei o quê, tal. E quando era para mim, ela, qual é o seu nome mesmo? E o tempo todo, qual é o seu nome mesmo? E não falava olhando nos meus olhos, ela ignorava a minha presença completamente. E ela dava, assim, dentro da cabeça dela, no mundo dela, era como se minha mãe e o meu pai, né, imaginário, fossem, né, um casal branco, assim, eu fosse a filha adotada e filha única, que eu ia ter um quarto de estudos e que, sabe, eu estava estudando para o vestibular. Era um mundo muito utópico dentro da cabeça dela, que até ela descobrir que a gente tinha 4 cachorros, que a minha irmã, naquele momento, era mãe solteira, porque ela ainda não estava casada com o De La Cruz, etc., sabe, até contar isso tudo para ela, que esses eram os vizinhos que iam morar em cima da casa dela, ela ia surtar. Então. A questão é por que você tinha que contar alguma coisa da sua vida pra ela, né? Exatamente. Como se fosse uma obrigação, né? Nossa Senhora. E eu saí de lá, assim,
muito mal, muito derrubada. E minha mãe também sentiu. E aí foi quando a gente falou assim, tipo, essa é a vida que nos espera. E morando na Tijuca, eu também, na época, o meu ex era preto e era retinto, tinha dread, etc. E a gente sofria muitos episódios, assim. E quando eu estava com a minha mãe, era muito visível. Eu entrava na farmácia com ela, atendia minha mãe. E me ignoravam, ou ficavam me seguindo. E aí eu ia num lugar com a minha mãe e, sabe, era sempre assim. E aí foi quando eu realmente tive esse despertar, eu falei assim, ok, agora eu estou entendendo aonde eu pertenço, aonde estou. Mas é babado. Tem uma amiga que... Eu nunca